A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eliane. Eu oro sempre junto com Ivoneide, mas ela tá ali cuidando do almoço, né? A gente tá esperando família e eu preciso fazer a oração enquanto ninguém chegou aqui, porque eu preciso de silêncio. Sabe, meus amigos, a nossa esperança, a nossa alegria, hoje e sempre, é saber que nós estamos em busca da nossa salvação. Louvado seja Deus. Então eu convido a você, né, neste domingo. Hoje é dia 27, né, de abril, domingo. Convido a você a participar da oração comigo. Nós devemos estar assim, sempre em oração, uns com os outros. Peço a você que se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe, para que o nosso canal ele consiga alcançar mais pessoas. Você que está chegando, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E saiba que eu aqui, enquanto vida tiver, eu vou estar orando por você. Porque sozinha a gente não pode fazer muita coisa. Mas uma reunião, uma união, faz a força. Deus acima de nós e abaixo dele, nós, as amizades, uns pelos outros. Por isso que ele diz, oreis uns pelos outros. E é verdade. Eu estava vendo um vídeo onde um leão, uma leoa, ela ataca um búfalo, um bebê, né? Um bezerrinho, um filhotinho. E a mãe fica desesperada. Só que aí aparece mais, eu até publiquei isso no meu status, aparece mais leão, né? Eu creio ali famintas, né? Para pegar aquele pequeno ser. E aquela mãe tão desesperada. Enquanto ela corria atrás de um, o outro vinha e atacava o filhotinho. Mas, de repente, surgiu ali muitos búfalos e espantaram aquela manada de leão. Sabe, eles correram de leoas, né, famintas. Elas correram, conseguiram, porque eram muitas. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes a gente sozinho não consegue fazer. A gente não consegue dar conta. Mas se tivermos a ajuda de um e de outro, assim, muitas pessoas, né? Ao nosso socorro ali, a gente sai daquela área, né? Daquele desconforto, sabe? Daquela aflição que a gente está passando. Então, abaixo de Deus, as amizades, sabe? A união dos amigos. Você veja uma coisa. Uma pessoa, uma família, ela pode estar faminta. A família em casa, ela não tem alimentação. Uma pessoa só, ela pode não conseguir dar conta de sustentar aquela família, de levar comida para a mesa daquela família. Mas se 10 pessoas, 15 pessoas, cada um der um pouquinho, não prejudica ela e ajuda aquela outra pessoa que está necessitada a ter uma fartura na mesa para os filhos, para ela. Porque foram muitos que se reuniram, muitos amigos, né, ali, que se reuniram para ajudar aquela outra. É por isso que eu digo, meus irmãos, vem, Cacau, que quando a gente se junta, outro dia eu falei aqui sobre a formiga, que uma formiguinha só, ela não consegue encher ali, pôr no depósito deles todas as coisas que eles precisam para quando vier a chuva. Mas elas trabalham em união, né? Todas, umas pelas outras, né? Louvado seja Deus. Senhor, eu estou aqui mais uma vez e eu quero te agradecer, meu Deus, por a Vitória de eu estar melhorando, está bem, graças a Deus.
Te agradeço pela minha casa, pela minha família. Meu filho esteve aqui ontem com a minha nora e minhas netas. Foi uma alegria muito grande. Eu sei que é providência sua, é bênção sua, Senhor. E que eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor esteja presente em mais essa oração. Que o Senhor se faz presente. Ouve, Deus, o meu clamor. Ouve a minha adoração. Porque eu sou adoradora. E quem está aí do outro lado também é adorador. Então, eu peço, meu Deus, que eu diminua cada dia, o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. E como diz o Salmo 91, eu quero estar na sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus bendito e de poder e glória. Livra-me, Senhor, de todos os males que estão por vir. Eu repreendo todo espírito de enfermidade na minha vida, na minha família, em nome de Jesus Cristo. Toda luta, ajuda-me a passar, Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero louvar com vocês Nívea Luz, é o louvor 91, que diz assim, né? Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus, ó, dá-me a pureza da Nívea Luz, Nívea Luz, a Nívea Luz, ó, dá-me a pureza da Nívea Luz. Jesus me acode enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus, ó, dá-me a pureza da Nívea Luz, Nívea Luz, a Nívea Luz, ó, dá-me a pureza da Nívea Luz. Jesus, nesse instante, espero a mão que há de criar-me um bom coração.
aquele que o Espírito pedem de Deus, dá sempre a pureza, dá nível à luz, nível à luz, a nível à luz, ó, dá-me a pureza, dá nível à luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 84. Não perturbeis o coração. Isso é o que Jesus diz hoje para mim e para você. Porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão. Na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou. E onde estás também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou. E onde estás também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Enche-nos com teu Consolador, Senhor. A nossa leitura hoje, em Gênesis, né? 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo e ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesma sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Quando ele dizia, assim os salpicados serão os teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Porque ali era a vontade de Deus, né? Oh, aleluia! E sucedeu que ao tempo que o rebanho concebia
Eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, que os bodes cobriam as ovelhas, eram listrados e salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonho, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê, que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te, agora sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe, ainda para nós parte ou herança da casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazem tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo e o que tinha. E levantou-se, passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que fizeste que te esquivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviaste com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo da tenda, entrou na tenda de Raquel.
mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não o achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achasse, de todos os móveis da sua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava o furtado, se dia e o furto da noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 de te servir por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então, aleluia, glória a Deus. Respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês, meu é. O que farei hoje a essas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-os por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedra. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegasaduta, porém Jacó chamou-lhe Gileade. Então disse Labão: este monte seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Gileade. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis que aqui está a coluna que levantei entre mim e ti. Então, este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, do que eu não passarei esse montão para lá, e que tu não passarás esse montão, esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor do Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha. E convidou seus irmãos para comerem pão, e passaram a noite na montanha.
E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos, suas filhas, e abençoou-os. E partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Glória a Deus, até amanhã, né? Porque amanhã a gente termina de ler. O que Labão não entendia é que o sobrinho, ele tentava enganar o sobrinho, mas Deus o protegia, né? É por isso, e ele não se contentava em ver que ele tinha, né? Toda aquela fortuna passou de um para o outro, mas era o próprio Deus, né? Trabalhando. Uma palavra para mim e para você hoje, para que nós nos renove a nossa força. Somente Deus pode fazer. E nos dê a alegria de saber que estamos buscando a nossa salvação. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Persevere na oração. Continue orando, buscando, né? Romanos 12, 12. A palavra de Deus, ela é poderosa. Em apenas um pequeno versículo, vemos 4 coisas que todo crente precisa, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. João 6,40 diz: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esperança, essa esperança, vida eterna, nos dá força para viver. Louvado seja Deus, Pai. Eu entro na Tua presença agora, fazendo essa oração por todos os inscritos, todos abençoadores, todos esses anjos que o Senhor colocou na minha vida, no meu caminho. E eu peço que toda alma que se afastou seja resgatada agora. Todo aquele que tem vontade de te aceitar e te servir. E fica pensando, eu acho que eu vou aceitar Jesus. Eu deveria fazer isso. Sim, meu Deus, continua trabalhando na mente e no coração, para que essas pessoas venham ser salvas. Porque a nossa salvação tem que vir por ti, Jesus. É somente por ti, né? Você aceita Jesus e através disso, está pronta a tua salvação. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, meu Deus, eu clamo nesta hora a todos que estão afastados. Entra com libertação e salvação. Cura, Jesus, aquele que está enfermo, de qualquer tipo de enfermidade. Passa o bálsamo da cura. Eu te clamo nesta hora, eu peço nesta hora, por todos que estão assistindo, toda a família. Eu repreendo toda espécie de vício neste lar. Eu repreendo toda contenda no meio da família. Derrama unção, amor, Senhor, do teu santo e puro amor sobre cada família. Dá sabedoria para as tuas filhas, para as mulheres, que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Louvado seja Deus. Abençoa, Pai celestial, os teus filhos que sofrem a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, curando, Senhor, e libertando. Senhor, meu Deus e meu Pai, abra a porta para o desempregado. Amanhã, segunda-feira, eu peço, meu Deus, essa vitória. Senhor, essa pessoa que vai fazer a perícia, está lutando pela aposentadoria, entra, Pai, com providência, tirando a barreira, essa que está atrapalhando. Muitas vezes vai fazer a perícia e está sempre dando negado. Tira, Jesus, o impedimento agora, em teu nome, para a tua glória. Abençoa a minha vida, Ivoneide, o Jorge, o meu lar, abençoa minha filha, meu genro, meus filhos e as minhas noras, meus netos e bisnetos, minha mãe e toda a minha parentela. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a nossa vizinhança, curando, libertando, salvando, abençoa a nossa igreja, os membros e os pastores,
a todos ali em nome de Jesus. Continua salvando naquele lugar, curando e libertando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu abençoo este lar, essa família. Eles tenham um bom e abençoado domingo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo e a paz.